todos. Legal, gente. Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? É uma alegria o Instituto Estação das Letras receber vocês aqui nessa tarde calorenta, que todo mundo podia até estar na praia, vocês podiam estar, como é, vendendo, não tem aquele negócio, podia estar fazendo isso, mas vieram para um concerto de poesia, tá? Podia estar na praia, podia estar chupando um picolé, podia estar na geladeira, dentro da geladeira, né? Mas estão aqui com a gente, né, para ouvir a poesia do Luiz Turiba. Hoje eu fiz um post falando do Turiba, né, em que eu falo que ele faz parte, né, da poesia que começa a circular nos anos 70, 80, né, essa ala dos poetas marginais, os poetas irreverentes, os poetas que fazem a poesia de resistência, não é? E ele atravessou séculos, os séculos, né? Exatamente como ele começou, né? E, enfim, é um poeta que tem essa luta, usa mesmo a palavra, a poesia, né? Como luta mesmo, né? Como luta de sobrevivência, né? Cultural, né? Social. E o Nuno vai falar um pouco melhor que eu, provavelmente, sobre a poesia do Turiba, sobre o trabalho do Turiba. Mas, assim, o Turiba é um velho conhecido, não vou fazer trocadilho, na Turiba, porque nós dois somos, né? O velho conhecido velho, aquela coisa, né? Que, assim, no sentido, né? Mas a poesia está sempre nova e renovada, tanto que ele, a partir de determinado momento, começa a publicar para criança também, né? Vem hoje trazendo umas novidades, a revista Bric-a-Brac, ele vai puxar lá dos inícios, ressuscita a revista esse ano passado, está mostrando, né, Turiba? E uma obra, né, já alentada, né? Ele tem trabalhos que ele fez agora durante a pandemia. Eu ia ao mercado cheia de máscaras, encontrava com o Turiba me mostrando os rebentos dele, fez umas edições manuais, ali tá, olha só. Aí ele, sabe, quando você sai, você está com aquela coisa da pandemia, tudo meio que, né, derruindo, né, e de repente vem um poeta, né, e me mostra assim, olha, eu estou aqui, estou lutando aqui com o meu trabalho e ele encontrou, né? Aquela poesia ela é a nossa saída, né, para tudo, né? Eu acho sempre. Então eu queria agradecer a presença dele. Obrigada, Turiba, por estar aqui, né? Por trazer a sua poesia para nós. Passar a palavra para o Nuno, que dirige os nossos trabalhos. E a gente vai conversando. Continua conversando. Bom, Nuno, boa tarde. você. Obrigado, Suzana. Boa tarde, Luiz, Turiba. Alegria ter Obrigado. você aqui. A gente sempre se esbarrando aí pelas tardes e noites cariocas, né? Verdade. Não tanto quanto a gente queria, né? Porque não tanto quanto a gente, antes da pandemia, a gente sempre estava em filas de lançamentos. Exatamente, a gente estava sempre ali junto, né? Mas depois da pandemia interrompeu, mas estamos aqui. Estamos voltando. De resistência e agora estamos voltando. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, o Turiba é aquilo. A Suzana falou aqui algumas coisas, né? Uns 3 a 5 minutos sobre o Turiba, e eu poderia falar mais uma meia hora, porque ele tem uma riquíssima e extensa história ligada à poesia, à resistência social, né? E ao jornalismo. A música também, né, Turiba? A música também, você é letrista. E ele vem, como Suzana disse, desde os anos 70, produzindo e interagindo, produzindo poesia, né, fazendo agitos, interagindo nesse meio. Tem uma lista extensa de livros, que Clube do Ócio, Luminares, Realejos, Bala, 68, Quetais, O Desacontecimentos, que está aqui. Acontecimentos é um livro muito interessante.
Está aqui, faz parte dos meus tesouros aqui, com uma belíssima, morram de inveja, com uma belíssima dedicatória aqui. Que bom! E agora, como a Suzana disse, na pandemia, um outro lado dele de ativista apareceu lançando umas plaquetes, né? O Se Virem Terráqueos, que a gente chegou a marcar algumas vezes, mas a pandemia eu queria pegar e eu agora quero, né, viu? Você pare aí, porque, enfim. E, além disso, nós vamos enfocar aqui hoje a trajetória da Bricabrac, que é uma revista também que começou... Foi em 85, né, Turiba? Foi em 85. A primeira edição, né? E ela tem uma bonita história, né? Assim, uma história bonita e rica também. E passou um hiato, alguns anos sem produção, e agora, em 2022, fez essa edição comemorativa, que eu já mostrei para vocês, né? Em referência à Semana de 22. Não é apenas elogio, é uma edição crítica também, né? Com grandes participações importantíssimas. E, bom, enfim, é o resumo da tarde. Turiba, eu queria que você falasse para a gente como é que foi, como é que se deu essa sua chegada à poesia, como é que você se aproximou, como é que a poesia se entranhou em sua vida de maneira assim tão indispensável. Rapaz, faz tempo. Foi ontem, nós somos jovens. Foi Eu gosto de, sempre que me perguntam como eu cruzei esse caminho, porque é um caminho que você cruza e que, se você mergulhar nele, você não sai mais. A poesia é um caminho para uma vida, para o sempre. E nesse monte de gente legal que eu estou vendo aqui, certamente todos tiveram esse cruzamento. Eu tive a sorte, não de um amor tranquilo, mas a sorte de viver um tempo intranquilo. A minha geração é uma geração que se fez presente em 1968, quando o Brasil viveu uma grande revolução cultural. Eu tenho um livro chamado 68, que eu ganhei um prêmio na Funarte por causa deste poema, que publiquei em livros, que ele mostra que 68 foi um ano onde o mundo se apresentou para aqueles que tinham 17, 18 anos. Foi aí que eu mergulhei. Eu vinha de um berço muito importante. Meu pai, o velho Alderico Toribio, era um redator do Jornal do Brasil. E meu pai trazia todo dia para casa o jornal do dia, que ele ia trabalhar, ele fechava o jornal, então trabalhava à noite, né? Começava às 4, às 5, como os velhos redatores faziam, e trazia para casa o Jornal do Brasil. E eu adorava ler duas coisas: o esporte, cujo editor eu vim conhecer depois, chamado Odemário Toguinhó, um grande jornalista da área esportiva. E o segundo caderno, que eu tinha muita atenção aos textos do segundo caderno. Eu comecei, o meu primeiro Drummond foi o Drummond cronista. Eu só vim conhecer o Drummond poeta depois, quando eu me dei conta de que tinha uma coisa chamada poesia, que era aquela maravilha. Mas eu li as crônicas do Drummond, e tem uma crônica que eu não sei se eu sei mais de cor, mas que era Dias Lindos, onde o Drummond... Essa crônica nunca me saiu da cabeça, onde ele transcrevia o que é o Rio de Janeiro no mês de abril para maio, que realmente tem um sol especial, tem um céu especial, o verde da cidade se transforma
e essa crônica me marcou permanentemente. Só que, neste embalo, eu assistia na televisão, ainda menino, ficava ali curioso, vendo, os festivais de música brasileira, com essa safra de compositores e de cantores e de gente que até hoje entrou na nossa vida e não sai mais. Como é que você vai tirar um Milton Nascimento da sua vida? Como é que você vai tirar um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil? Então, eu tomava susto. Eu costumo dizer que, se eu fosse uma menina, e eu era um menino, eu teria ficado menstruado ou menstruada no dia que eu escutei pela primeira vez Alegria, Alegria, com Caetano Veloso e aquela banda de cabeludos argentinos, né? E no mesmo festival e no mesmo roteiro, Gilberto Gil cantando com os Mutantes, Domingo no Parque. Aquilo mexe com a cabeça da gente. Nunca você vai... quando eu escuto Domingo no Parque, e de vez em quando a gente está revisitando essas músicas, como recentemente a gente revisitou Milton Nascimento e Travessia, o Milton entrando aquele negro cheio de postura, com terninho, com seu violão e cantando Travessia em pleno Maracanãzinho. Então, Susana e Nuno, foi aí que se deu... existe, além da música, existia algo que eu precisava saber mais, não é? E logo, logo, eu cheguei aos modernistas. Com Oswald à frente, né? E tudo isso. Então, despertou naquele menino que estava estudando para ser engenheiro, despertou o jornalismo, o amor pelo texto poético e a vontade de fazer alguma coisa parecida com aquilo. Turiba, você pode, então, falar 3 poemas para a gente? Eu não sei se você vai adotar uma ordem cronológica ou uma ordem aleatória, de acordo com a sua vontade, mas, assim, a cada pergunta, eu vou pedindo para que você fale 3 poemas. Como eu disse, você manda a sua vontade, né? Tá bom. Eu convidei algumas pessoas, conforme a orientação de vocês. E você me fez um pedido sobre um poema que, para mim, é muito caro, que é um poema sobre o Rio Doce. É um poema lindo, que eu adoro, sou fascinado. Esse poema é uma mistura de tudo isso que eu me fiz quando eu me fiz poeta, porque eu me fiz poeta sem deixar o jornalismo de lado. Então, foi de uma aventura jornalística que eu fui fazer aquela região afetada pela barragem da Vale do Rio Doce, que nasceu esse poema. E, como você me pediu para eu ler, eu falei, a Luca lê de uma forma maravilhosa. Ela é uma intérprete desse poema que eu nunca consegui chegar ao nível dela. Então, eu pediria que ela começasse esse concerto lendo esse poema, especialmente para os mineiros e para os brasileiros, para todos nós. Por favor. Pode ser? Agora, por favor. Pode. Agora o Turiba me colocou uma responsa quase inominável. Tá vendo, Luca? Mas você está à altura. Se eu não tivesse falado vai nada, ia ficar mais tranquila, né? Mas tudo bem, vamos lá.
O poema realmente, eu adoro esse poema, achei muito forte. A parte de social, né? O poema social do Turiba, eu acho, assim, acho os poemas fenomenais. Vamos lá. Lamar. Não é doce morrer no rio doce, quando o próprio rio morre de si. Morre do barro, na marra do berro, da barragem que abreviou sua morte. De que birra é feito esse barro? De que lama se extrai esse ferro? Que achocolatado corre ao sabor de arsênio, chumbo, nitrato de prata e bário. Mata a água que deságua em cloreto de cobre, zinco, manganês, mercúrio e cromo. É rosa espúrio, mas o bom cabrito não berra. O que sai do garimpo não nega a terra. Água da vida nasce em samarcas garrafas. Quem bebeu o doce nem sequer regalou-se. Há uma luta insana entre a lâmina da lama lúgubre e as ondas que clamam o ar junto ao mar oceânico. O cortejo fluvial chega arrosado ao Atlântico. Roda minério no rumo que o vento levar. A sílica, com sua liga cínica, faz da lama coagulante tijolo flutuante. É soda. A vila parou para ver a lama chegar e chorou. O chorume mineral vomitado nas águas dos planetas. Uma flor sobrevive ao barro, na contracorrente incorruptível do brejo do pântano da lama humana. Obrigado, Luca. Agora, Turiba, fale mais dois você para a gente. Tá bom. Olha só. Parabéns. Obrigado, Luca. Parabéns pela leitura. Esse poema é muito forte e a sua fala dele foi maravilhosa. Não é? É incrível. Esse é um poema que eu gosto, passo a gostar mais ainda depois dessa atitude do novo governo de partir em socorro aos Yanomamis que estavam sendo dizimados em campo de concentração em plena floresta amazônica. Esse poema foi publicado neste livro, que o Nuno disse que é um livro artesanal, feito no computador de casa, feito na gráfica de casa, com capas de papelão de supermercado. E ele se chama Olhar Yanomami. O Yanomami traz consigo, em seu olhar de ser digno, o mistério da verde relva, do vento que vem da selva. Um Yanomami tem o foco fixo, não perdido, uma luz travestida de fluxo e paz. Te olha rindo, sabe o que faz. O Yanomami é um ser divino, humano de desenhos gráficos, de corpo, alma, rios, matas, andarilho de pés descalços. O que ofende no Yanomami é seu olhar doce em frieza. Nada a dar, tudo a imaginar. Nem tão feliz, nem vã tristeza. Faróis de uma floresta densa. Brilham olhos luminares. Yanomamis não são lendas, são irmãos, familiares. Há algo de muito espúrio na invasão garimpeira. Contaminação de mercúrio, contrabando de madeira. Como é possível um povo tão íntegro, a selva e belo, viver no desassossego de mortes, invasões, flagelos? Defendo-os com a minha flecha, força do punho em minha tinta, nos acordes do meu instrumento, canto e grito. Yanomami é vida. E essa plaquete é de 21, né, Turiba? Essa plaquete é de 21. 21, isso. 21. Na realidade, foram feitas 200 plaquetes
A primeira fase é de 20. Depois, os pedidos continuaram e chegou a Eu 20. só quero saber se a minha está guardada aí. A minha está guardada aí, né? Se não tiver, eu faço uma. Vou fazer uma nova safra depois desse concerto. Mais Bom, um poema, então, para a gente passar alguma questão aqui acho que eu quero te fazer. um poema do Quitais, meu primeiro livro, depois que eu vim morar no Rio de Janeiro, pela editora Sete Letras. Pode ter medo até da barata, menos do amor, que é o grande barato do Criador. Quando em mim morre um amor, morro junto. Vou ao velório, mando flores, consolo a viúva, faço missa de sétimo dia. Rei morto, rei posto, vida que segue, mesmo a contragosto. Se o falecido morreu, antes ele do que eu. Quando eu for, quero ir como flor, sorriso no peito, leve perfume de dor. Maravilha. 3. Já foi. Com da Luca. Não, eu me entusiasmei aqui, porque vou aproveitar e vou falar sobre isso. A sua poesia, primeiro, ela tem quer dizer, você tem várias vertentes, né, na sua forma de escrita. Mas agora eu queria acentuar aquela que tem uma forte oralidade, né? É uma poesia muito calcada na fala, na naturalidade da fala. E isso cria uma espécie de encantamento, né? Vai criar aqueles ritmos encantatórios que vão nos capturando para dentro do poema. Eu queria saber quais são as tuas referências. Eu sempre faço pergunta, porque 99,9%, se não 100% aqui, é todo mundo poeta, né? Eu queria saber quais são as tuas referências nessa, ou se há referências realmente, ou se você foi construindo isso de maneira aleatória. E depois fala 3 poemas para a gente de novo. Nossa Senhora! Não sei se a minha voz vai aguentar, mas vamos lá. Olha, alguma coisa que eu fui notando na minha poesia, e aí foi se fazendo a construção de um estilo, é a questão isso que você apontou, da oralidade, do ritmo, entendeu? Eu gosto muito de ir buscando ritmo dentro de um poema, dando mais força ao ritmo do que a própria razão e do que, não é? E isso eu acho que vem muito do que eu ouvi de música. A música ressoa muito dentro do poema. Eu fico muito feliz quando eu acho uma rima, uma coisa assim. Eu estava antes conversando com a Suzana, que eu sempre uso os caderninhos dentro de um bolso, porque o verso ele nasce, você não sabe como, nem de repente alguém te sopra, ou uma frase leva a outra, entendeu? Então, ontem eu escutei na televisão uma frase que me levou a um verso que eu ainda estou em construção, mas ele já nasce dentro dessa coisa do ritmo e os segredos de onde eu quero chegar com o verso, eles vêm no embalo do ritmo. O gênio não voltou à garrafa de onde retornará a sua condição de gás lacrimogêneo. Bom, a partir daí, dá-se uma aventura de buscar soluções para este enigma
como é que o gênio ele está solto por aí ainda, né? Apesar de tudo que a gente viu, das invasões, dessa demanda, desse ódio incontido, saiu da garrafa e está solto. Então, vamos buscar uma solução. É Deu para quase um processo de mote glosa, né? Você mesmo dá um mote, você elabora a partir desse mote. É verdade. É verdade. Eu andei fazendo, eu tenho aqui alguns rascunhos de alguns poemas um pouco mais longos, que fica mais difícil você achar esse embalo. O João Diniz, que eu estou vendo aqui, poderia. É um cara que trabalha muito na questão da musicalidade da letra. Só que, por ele ser arquiteto, ele ainda enquadra as coisas de uma forma maravilhosa. Esse parceiro da Bric-a-Brac lá, como, enfim, eu estou vendo o João, porque o João foi meu parceiro na edição, foi um dos parceiros, o Rômulo também, Rômulo Garcia e a Luca, foram essas pessoas que me ajudaram muito a fazer o desafio de fazer uma revista física, né? Uma revista que você pegasse, tem 100 páginas, você vai sobrevoando. E tem até anúncio. Parabéns, né? Porque todos vocês estão de parabéns, que é uma revista maravilhosa. Assim, eu recomendo a todos. Eu tenho aqui 3 números, 3 exemplares. Eu comprei logo 3, mas que eu não Opa, presto, não dou. Estou esperando valorizar. Daqui a uns 10 anos vai valer uns 15 mil cada um. Eu já estou fazendo meu pé de meia, meu investimento. Posso ler um poema aqui, prosseguindo? Um Por poema que favor. não é meu. É um poema da Jurema Araújo, que é de um grupo do... Eu não sei se é do Acari ou se é daquela comunidade que acompanha ali a Avenida Brasil. A Jurema é uma pessoa de uma cabeça incrível. E esse poema eu vou ler em homenagem a todas essas mulheres que estão participando disso, porque é o poema da Bric-a-Brac que eu escolhi para ler quando eu estou num público, assim, no meio de um lançamento e tudo isso. O título do poema é... Vocês estão ouvindo bem ou precisa botar a voz aqui? Então, Não, tá bom, tá bom. que venha o príncipe, mas que seja montado na vassoura. Sabe o que me deixa em chamas? Um homem segurando o pau da vassoura, e dizendo no meu ouvido: deixa tudinho para mim que eu faço direito. O que me faz gozar hoje em dia é uma pia cheinha de espaço, louça lavada, todinha pingando no escorredor. Escorredor, E o cara pingando suor, de esfregar cós de calça no tanque, antes de botar na máquina. Ai, aquelas barras dos jeans limpinhas da pré-lavagem me deixa molhada. E ver os músculos másculos prendendo a roupa no varal, o que me faz verter água é aquela boquinha dizendo que o almoço está pronto. A mesa está posta. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu gozo. Gozaria se encontrasse esse macho. Deve ser por isso que ando de fogo baixo. Muito bom. Turiba, então, já aproveitando que você puxou a Bric-a-Brac, fala mais 2 poemas aí que você, da sua apreciação, do seu gosto na revista,
E aí depois fala um pouco da história da revista, desse processo todo até chegar a 2022. Que é uma longa história, né? A gente tem uma revista Eu nasceu em vou. 1965, teve algumas edições, todas esgotadas, difícil encontrar, e teve aí um hiato, né? Como é natural em toda revista, enfim, ligada à poesia, sempre tem um, né? Porque a vida se intromete, e aí agora, em 2022, uma volta, um retorno triunfal. Olha só, eu vou fazer um clipe rapidinho dessa história da Bric-a-Brac, porque é muito interessante. Essa revista começou junto com o processo de democratização. Olha, para você ver a importância da democracia, junto com o processo de democratização do país, final do governo Figueiredo, início, aquela esperança do governo Tancredo Neves. O governo Tancredo, durante a sua campanha contra o Maluf, que era o cara da direita, não que o Tancredo fosse de esquerda, não era. Tancredo era um liberal, era uma velha raposa mineira, né? Mas era o cara que servia para unir o país pelo processo democrático. O Lula, eu acho que, dessa vez, ele se inspirou muito no Tancredo para poder fazer essa grande frente ampla. E, no meio dessa aventura, a gente em Brasília, você imagine, bem novo, jornalista, era do jornalismo político, tinha feito a cobertura de toda a campanha do Tancredo Neves, né? Então, eu era um cara que estava engajado dentro daquelas ideias democráticas e tudo, e torcendo para aquilo tudo dar certo, porque nós íamos ter um Ministério da Cultura, que seria o Ministério do Zé Aparecido, o Ministério do Ziraldo, o Ministério de toda uma rapaziada que via, o Ministério do Adão Ventura, para você ver que coisa incrível. O Zé Aparecido foi realmente indicado, embora o Tancredo não tenha tomado posse, mas ele foi escolhido por Sarney para ser o governador de Brasília. Então, o Sarney teve que chamar outras pessoas. E olha quem ele chamou para o Ministério da Cultura, quem passou por lá. Antônio Aires e Celso Furtado, além de outros nomes e tudo que... Mas, então, esse Ministério da Cultura que nós estamos recuperando agora tem a ver com isso. E, nesse embalo, um grupo de jornalistas, entre elas Lúcia Leão, João Borges, Luiz Eduardo Rezende, que era um design de um valor incrível, foi o cara que desenhou todo o processo da Bric-a-Brac, e muitos outros, começamos a falar, nós precisamos ter uma revista, e fizemos uma primeira Bric-a-Brac, que não deu praticamente nada, foi uma Bric-a-Brac local, de Brasília, ali e tudo. Aí vamos fazer o número 2, já em 86, e fizemos uma Bric-a-Brac em 86, e aí sim, essa revista estourou no Brasil inteiro. Por quê? Porque a Maria Lúcia Verdi descobriu um soneto manuscrito, foi comprovado pela Polícia Federal, de Manuel Bandeira. Angélica sabe bem dessa história. A história é maravilhosa. Que o Bandeira, eles se reuniam, essa turma, Drummond, Bandeira, não sei o que, se reunia na casa do não é Hélio Doyle, é alguma coisa Doyle. E faziam A família dele. Não, eu pensei no Plínio Doyle. O Plínio Doyle, que fazia o Sabadoyle. Isso se chamava Sabadoyle. E eles faziam um exercício assim. E o Bandeira resolveu fazer um soneto erótico pornô à maneira do
a maneira do Boccaccio. E presenteou o... Cara, a gente vai ficando... Os nomes vão... Pedro Nava. Presenteou o Pedro Nava, que colocou uma folha de papel A4 dentro de um livro. O Pedro morreu em circunstâncias misteriosas e a família do Pedro resolveu doar parte da biblioteca dele, dos livros raros, para a UNB. E uma bibliotecária, vendo aquele material lá todo, para, enfim, escrever e tudo isso, achou um soneto numa letrinha assim, e resolveu mostrar para uma bibliotecária. A bibliotecária chamou a Maria Lúcia Verde, e a Maria Lúcia Verde me chamou lá, nós tiramos cópia desse soneto, levamos à Polícia Federal junto com outros escritos do Manuel Bandeira e chegou-se à conclusão que era a mesma letra. Então, era um poema do Bandeira à maneira do Boccaccio, entendeu? E esse poema, de tão cabeludo que ele era, ele não podia ser publicado na íntegra, em jornal nenhum. Ninguém, a Folha tentou, o Globo tentou, o Estadão, ninguém publicava. Não tinham coragem de publicar aquele soneto cabeludérrimo. Isso para a época, né? Para a época, mas até hoje, em alguns concertos, que eu digo esse poema, ainda as pessoas ficam assim, constrange os ouvidos. Mas todo mundo falava do tal do soneto, que só Bric-a-Brac tinha. Mas era fácil pegar, pegava, mas os editores não deixavam publicar. No lançamento da Bric-a-Brac número 2, em São Paulo, foram vendidas 400 revistas. Tamanha a curiosidade pela sacanagem, a bandeira do Bandeira, como a gente chamava, né? E a partir daí, nesse número da revista, já estavam participando Augusto de Campos, na fila de autógrafos estava José Bidley, enfim, houve uma mobilização incrível e a Bric-a-Brac passou a ser um acontecimento, mas sempre uma revista por ano, muito bem escolhida. Na outra edição, nós conseguimos convencer o Manuel de Barros a nos dar uma entrevista, que nunca também tinha falado. Era um poeta mudo, era um casmurro, se publicava aquele livrinho dele e se trancava na fazenda, lá no Pantanal. Né? Ele conta essas histórias, depois todas vieram, que ele perseguia, às vezes, o Drummond, uma vez perseguiu o Manuel Bandeira até a Lapa e viu o Manuel Bandeira entrar no prédio, tocou a campainha. Quando o Manuel Bandeira abriu, ele não falou nada, foi embora correndo. Ele morria de medo, era uma coisa incrível. Mas ele topou dar a entrevista, desde que fosse toda ela por escrito. E foi aí que essa entrevista ganhou um significado de hoje pertencer à obra completa de Manuel de Barros. Por quê? Porque ele levou 6 meses, respondia uma carta, depois falava, essa carta não vale, está anulada, vou fazer outra resposta. E foi fazendo as coisas assim. E a gente foi prosseguindo, sempre tendo entrevistas. Nós entrevistamos o Paulinho da Viola, entrevistamos a doutora Nise da Silveira, entrevistamos o Pierre Verger, levamos o Augusto para conversar com o Caetano, uma conversa entre os dois, lá no Leblon. E aí esgotou as 6 revistas Bric-a-Brac. E depois fizemos uma exposição, tem um catálogo, e agora veio a 7ª Bric-a-Brac, em função do desafio da Semana de Arte Moderna. E eu contei muito com o apoio do Augusto de Campos, porque o Augusto me disse, eu ainda tenho coisas a falar. Então,
o Augusto fez um artigo memória que está nessa revista. É aqui. Ó, eu queria fazer um pedido aqui. Eu mais ou menos já contei. E como eu vou entrar na parte da Bric-a-Brac 22, eu gostaria de ouvir e dar a palavra para 3 participantes da revista que estão aí. A Luca já recitou um poema, mas eu gostaria muito de ouvir o João Diniz, o Rômulo Garcia, que foi digamos, ele estudou o Rezende muito, mas fez uma proposta incrível, gráfica, de revista. E a Angélica Torres Lima, que participou da Bric-a-Brac em praticamente todas as aventuras que a gente se meteu. É uma alegria a participação de vocês, né? Angélica, João João Diniz? e Rômulo. Eu pediria que vocês falassem um pouco e falassem cada um poema, ou de vocês, ou um poema que vocês, da revista, que vocês considerem, ou seja do gosto de vocês, considerem um bom poema. Pode ser? Aí agora a ordem está com vocês. Alô, está ouvindo? Bem-vindos e bem-vindos ao concerto. Uma alegria tê-los aqui também. Está ouvindo minha voz aqui? Ouvindo bem. Está ok? Tá bom. Está ótimo. O Nuno e Turiba e todos os demais, um prazer estar aqui. Na verdade, hoje eu estou próximo ao Turiba aqui. Eu estou aqui em Laranjeiras, alguns quarteirões da casa dele, uma situação inédita, sim. Eu moro em Belo Horizonte, né? Mas esses dias eu estou por aqui. E eu conheci o Turiba em 2019, conheci pessoalmente, porque eu já conhecia a poesia do Turiba né, e a pessoa dele como poeta e editor. E conhecemos em 2019, lá em Montes Claros, no Psil Poético, que é um festival de poesia maravilhoso, coordenado pelo Haroldo Pereira. E ali também temos a presença instigante do Anelito de Oliveira, que é outro poeta lá do sertão, escritor, que tem uma visão internacional, intercontinental até, esteve na África agora fazendo conexões. O Anelito é um figuraço, né? Figura incrível. Grande mestre, grande mestre. Grande mestre. E aí o Turiba foi uma afinidade assim instantânea, e a gente foi desenvolvendo uma série de projetos, de parcerias variadíssimas no trabalho dele, no meu trabalho, de reflexões e diálogos. E aí, daí a pouco, o Turiba vem com essa ideia de fazer a Bric-a-Brac 2022, em homenagem à Semana de Arte Moderna. E o Turiba vai em Belo Horizonte frequentemente, a Luca tem a família lá em BH e tal, e eu tive a sorte de sugerir ao Turiba a presença do Rômulo Garcia, que é um amigão nosso lá, um parceiro lá da Asa de Papel, que é o nosso aparelho, o nosso centro cultural lá, é um bar e café bacana lá de BH. E aí o Rômulo, como grande artista gráfico e poeta também, ilustrador e artista, né, visual, o Rômulo pegou para si essa missão aí de fazer o projeto gráfico da revista, né? E foi uma sorte, porque aí eu ofereci também o meu escritório lá, o escritório de arquitetura, para eles trabalharem lá, e o Turiba foi várias vezes em BH. Então, isso eram reuniões incríveis e muito prazerosas, assim, que eu palpitava, eu era o palpiteiro, eu chegava no final das reuniões e dava uns palpites lá, que o Rômulo e o Turiba ficavam lá discutindo a revista e tal. Incrível. E a revista saiu, né? Ela foi lançada em Brasília, depois em BH, depois no Rio, acho que também em São Paulo, né? Interior de São Paulo. Então foi incrível poder entrar para essa história aí.
Tem esse artigo meu aí, que é poesia urbana, né? Porque, como arquiteto, eu tenho também essa ideia de colocar a poesia no espaço urbano, na escala da cidade e tal. Então, foi um artigo aí em cima de uma instalação que a gente fez lá em Belo Horizonte. E depois tem um poema visual aí também, uma espécie de um desenho aí que eu fiz. Mas foi muito prazeroso esse trabalho, né, de fazer a revista em parceria, que aí a gente fala que é a diretoria, o núcleo duro, que é o Turiba, que é o presidente, editor, Guru e a Luca, Maior acionista. o Rômulo, e o maior acionista, né, ele que distribui os lucros para nós, e a Luca, o Rômulo e eu. Um sucesso, porque realmente a gente falava, não, vamos fazer virtual aí, vamos fazer um blog, não sei o quê. Falei, não, vai ter que ser uma revista física e tal, de papel e tal. E é muito importante isso, né? Como o Nuno falou aí, isso valoriza, né? A própria revista e o futuro, o tempo e tal. E é uma revista muito plural, né? Tem essa entrevista aí, esse artigo do Augusto, né? Tem uma entrevista incrível com o Antônio Risério. É muito plural assim, o conteúdo, né? Poema de vários aí, incríveis poetas, e eu acho que o Rômulo conseguiu dar essa multiplicidade de assuntos e de pegadas poéticas e de formatos, né? Isso ficou muito bem refletido nesse projeto gráfico da revista. É uma revista que ela é instigante, você fica a fim de ver ela toda, né? Então, muito prazeroso, instigante e importante, eu acho, esse trabalho aí, né? Agradeço ao Turiba aí essa oportunidade e a todos os diálogos que a gente vem mantendo aí, né? O Turiba é um mineiro, né? Ele é um pernambucano, carioca, brasiliense, mineiro, né? Cidadão do mundo, total, confirmado, né? Ocupa todo o território nacional. Tudo, onde ocupa ele chega, tudo. ele vira local. Pão de queijo. Você quer falar um poema, João? Ou seu? Não, eu posso falar. Eu estou sem a revista aqui. Eu vou falar um meu aqui. Eu trouxe aqui umas anotações aqui. Vou falar um poema que está num livro recente que eu editei, que chama O Livro das Linhas. Como tem vários poetas aqui, é um poema sobre os poetas, né? Que fala sobre isso, né? A que serve um poeta? Morrer bêbado, louco e viver desentendido em uma sarjeta? Usar a rima azul, propondo roxo verso, vital como muleta? Olhar de frente a sina da palavra como alvo, da pena como baioneta? A que serve um poeta? Cruzar labirintos em vida, nas pessoas e conversa, sobre ilusões indiretas? Tentar o raro, o tato, a canção, a curva e a reta? A que serve um poeta? A que serve um poeta? Arriscar o real, o drama, a balada, a equação incorreta? Negando o poder, autoridade e cargo de diretor ou profeta? A que serve um poeta? Forjar a humilde trova buscando voz na palavra que a muitos afeta? A que serve um poeta? Boa! Muito obrigado, João. Olha, eu já te sigo no Facebook, acompanho seu trabalho por lá. A gente nunca tinha conversado. Assim, né? Foi um prazer poder trocar essas, ainda que breves, palavras contigo aqui. Eu vi todo mundo ouvia. Muito Não, é uma obrigado. honra encontrar pessoalmente aqui, entre aspas, com o Nuno, né? Porque eu também já sigo aí, vejo que você é bem ativo aí, né? Qualquer hora a gente toma um chopp junto, né? Pô, vai ser ótimo. A gente tenta fazer barulho. Então, obrigado, João. Obrigado. Rômulo, você quer falar? Vamos deixar a Angélica entra para fazer esse fecho magistral da Bricabrac. Beleza. Por favor. Você é o artista. Além de poeta, você é o responsável pela imagem da revista?
Ué, então, a história que com a Bric é muito interessante. Eu sou do interior de Minas e eu venho para aqui, para Belo Horizonte, em 80, na década de 80. O meu primeiro contato com a Bric, então, foi nessa década de 80. Tinha um poema na revista de capa azul do Turiba, eu já havia comentado com vocês, e um poema que está na Bric me inspirou a fazer um poema que eu coloquei no meu convite de casamento. Então, meu namoro com a Bric já vinha... Eu achava uma revista uns 40 anos atrás. E quando o João me apresenta o Turiba, eu fiquei assim com alegria, rapaz, porque eu falei, puta merda, aquela revista que eu adorava lá na década de 80, que eu gostava muito, que me inspirava aquela revista, né? Como ilustrador, como designer gráfico. Eu achei ótimo aquilo e achei um desafio imenso, porque aí eu estava... É como tirar... já que morreu há tempo, posso citar, é tirar Pelé do campo, que era o Reza, e eu fui convidado a substituir o Reza, e o desafio era muito grande, né? E tal, mas a gente gosta, como bom mineiro, de desafios. Então, foi uma experiência muito legal fazer essa revista. Eu acho que tem uma composição ali que eu e o Turiba discutimos muito nessas reuniões que a gente fez, e o mais legal da revista é porque ela tem é como... Eu tenho uma tia que fazia coxa de retalho. Tem uma coisa que eu adoro na vida, são aquelas mulheres que fazem coxa de retalho. E o meu desafio, e o nosso desafio, né, com o Turiba, foi reunir essas coisas todas de um modo, de uma forma elegante, e que tivesse um discurso, né, gráfico dentro da revista. Eu acho que foi isso que inspirou muito o trabalho. E poesia, a gente sabe esse acontecimento, essas colagens, né? Por exemplo, eu estava percebendo aqui, logo aí na sua trás, está o Hospício Lotado. Eu fiquei pensando sobre isso maravilhosamente. Tem um livro atrás de você. Hospício Lotado foi nada mais ideal do que isso, essa reunião de loucos que fizeram essa revista. A Angélica está com ela lá no fundo, a mulher ao lado. Ou seja, essa composição que vai formando essas coisas, essa coxa de retalho, eu acho que deu essa substância na revista, e com poetas do país inteiro, né? Então, a gente foi... Eu acho que é um trabalho assim, que eu tive uma importância dele, mas as coisas já vinham prontas. Nós fizemos uma bric-a-brac mesmo na vocação da revista, né? Dessa colagem que a gente foi fazendo durante esses meses que o Turiba veio aqui em Belo Horizonte. Ele ficou viciado em pão de queijo, a gente vai arrumar um título honorário para ele. E foi uma experiência muito legal de fazer. Porque eu estava falando dessa coisa de que a poesia é um acontecimento. Hoje foi engraçadíssimo, eu tenho que contar para vocês isso, porque sou poeta para entender essas coisas. Eu fui num sebo hoje, fui comprar a gente tem uma loja aqui em Belo Horizonte que chama Galeria do Ouvidor, onde você acha de alfinete, se você achar, deve ter uma turbina de avião parada em algum lugar. E a gente, todos nós sabemos, a gente não resiste de entrar num sebo. Eu entrei lá e eu sempre acho que os livros é que nos acham. Peguei um livro de um poeta francês que eu não via, que eu não tinha menor conhecimento dele, que é Péguy, não é isso? É um poeta que morreu em 1914. E eu peguei esse livro lá nesse sebo, estou lá folheando. Lá pelas tantas, no meio do livro, tinha um gilete. O livro é de 1947. Tinha um gilete no meio do livro ali, exatamente no meio. Eu falei, caramba, como alguém deixa um gilete dentro do livro? É uma edição de 47, e o gilete todo enferrujado e estampado nas 2 páginas que ele estava dentro. Eu fui almoçar depois, a minha mulher está viajando, eu sozinho, sentei no bar, fiquei bebendo e comecei a ler o livro. Na hora que eu for passando o livro, aí eu saquei a jogada do gilete. O livro foi mal refilado. Então, em determinado parte do livro, elas estão coladas ainda, estão coladas. Então, o cara usava aquele gilete para abrir as páginas que não haviam sido refiladas. Falei, rapaz, é só poesia mesmo para nos fazer isso. E aí, seguindo a ordem, então, aqui eu vou ler um poema que eu gosto muito de ter. Um exemplar único, né? Acabou se tornando um exemplar único. O cara único, completamente... Não, e o gilete, que tem cuíssima, assim, ela está toda amarelada, uma gilete de 1947, e ela ainda corta, eu experimentei, ela ainda corta coisas.
Ô, Nuno, uma outra coisa legal foi ilustrar o seu texto lá, viu? Adorei fazer aquela mosquinha Cara, eu viajei naquela, voando nos arcos da Lapa. eu viajei naquela ilustração. Eu não sabia que era você. Estava aqui, ia te perguntar no privado, né, em box aqui, mas a ilustração é maravilhosa. É uma mosca supostamente varejeira, né? Porque tem um tom meio, aquela tom meio esverdeado Exatamente. sobre os arcos da Lapa deformados, né? Tudo a ver, tudo a Exatamente, ver. foi muito legal fazer isso. Vou ler então aqui o poema. Os suicidas espalham perguntas que ninguém pode responder. Buscam o silêncio, mas causam estrondos pelo universo. Trincam os deuses de barro. Adiantam o retorno ao pó. E só. Obrigado, Romulo. Obrigado. E é isso, é uma alegria estar aqui, e para mim foi uma alegria enorme nesse 2022 fazer essa bric-a-brac, que eu acho que havia alguma ali bacana do que viria na sequência e o que veio para alegrar todos os nossos corações, e nós sabemos que foi, né? Maravilha. Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Uma alegria ter você aqui. Agora, Angélica. Eu não estou localizando a Angélica aqui. Aqui. Que eu. Aqui. Quando você começar a falar, eu estou... Gente... Oi, Nuno. Aqui, Tá me ó. vendo? Tá me vendo? Aqui, aqui, agora estou. Tudo bem. Ela está... Tem um cangaceiro. Estava colado tem no o meu Deus e o quadradinho. diabo na Terra do Sol ali atrás. Estava colada no meu quadradinho, eu estava procurando mais longe, acho que foi isso. Rogério Duarte e Glauber Rocha. Maravilhoso, maravilhoso. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, obrigada, gente, viu? Obrigada, Turiba, obrigada, Nuno e Suzana. Bom te conhecer, Nuno. Né? Assim, uma eu alegria te conheço há muito aqui. tempo. Né? A Suzane conheci aqui no CCBB, ela não deve lembrar de mim. E o Turiba, amigo dos anos 70 ainda, amigo-irmão, né? Fizemos muita coisa juntos. E eu vou ler, então, porque ele falou quase tudo por mim. O que o Turiba disse ali, eu estou nessa, desde 68, toda a trajetória, a gente teve uma trajetória muito próxima o tempo todo aqui em Brasília, no jornalismo e na poesia, canções até. E ele tinha me dito para ler, então, o meu poema aqui publicado na última BRIC, né? Agora, é um poema que, inclusive, eu, na época, fiquei um pouco assim constrangida, porque eu mostrei para ele que eu tinha feito há pouco tempo, e ele, de cara, aceitou. Não, aceitou não, ele gostou, ele falou, vou botar esse, porque a gente está falando de passado e o seu poema remete ao futuro, porque é de uma criança, é o sonho de um menino, né? E eu achei que ele era muito clássico, assim, eu falei, não, mas é melhor ter uma pegada mais modernista, né? Um poema mais de acordo com a proposta da revista. Não, o livro eu não quis de jeito nenhum. Então, ficou esse poema mesmo, e ilustrado, inclusive, pela Regina Puchen, minha amiga aí do Rio. E ele tem essa mesma toada de canto, parecido com o do João, que são interrogações o tempo todo, né? Então, vou ler. O sonho do menino. Sonha com o quê? O menino de 1 ano? Seios, face, mãos da mãe que o amamenta? O prazer, a dor sem nome, o alfabeto mudo de uma cantilena que o contenta? É quando a alma cresce, ou se a pequena chama no escuro que frequenta, aonde o palpável não entra, nem o pai, a pele, a placenta que o protegeu e ele a perdeu para sempre? O que revive o menino em planos de imagens e cenas? Passos na chuva, risos, o vento? O sonho desse menino, presente, inaugura o poema, revê o fogo, o choro que o queimam, o colo e o amor que o alimentam,
o sol que atravessa a cortina, o azul, a pomba, a urgência, as alturas, funduras que não tateia, o espelho em que seu rosto se prende, o brinquedo, a folia, a primeira lenda, ou sonha com o mistério onde nasce o futuro e a divindade que lhe assopra os medos e o acalenta. Só para completar, na verdade, quem me inspirou foi meu neto, Jorge, que hoje está com 3 anos. Eu fui avó velha, é o meu primeiro neto, então eu estava assim deslumbrada, revendo, relembrando meu tempo com os meus filhos, mas agora na posição de avó, que é uma coisa espetacular, né? As minhas amigas falavam, eu achava exagerado, agora estou eu igual, até fazendo poema para neto, né? E o poema é maravilhoso, né? O poema assim, ele insere a gente nesse questionamento, né? Eu gostei muito, gostei muito. Assim, tem a ver com a vida, né? Assim, traz a gente questões fundamentais da vida. E eu não digo que ele é clássico, ele é temporal. Ele é o tipo de poesia de poema que fica, né? Poema temporal, ele não tem data. Muito bom. Poxa, que alegria. Obrigado, Angélica, você está aqui. Alegria para mim. Muito obrigada. Agradeço muito ao Turiba por eu ter sido convidada para estar nesse grupo, representando a Bricabrá, que eu estou nela desde o começo, né, Turiba? Obrigada, viu, queridos? Estamos juntos. Estamos juntos. Em guerra. Antes da Bricabrac, no Ministério da Cultura. Olha só, eu queria aproveitar esse embalo da Angélica aí e ler um poema desta Bricabrac, mas é um poema que eu gosto muito, especialmente porque ele nos leva àquele Pão de Açúcar do Oswald de Andrade, que é o poema da Susana. Entendeu? Então, o Rômulo me ensinou. A gente ouviu muito o Caetano cantando o Oswald, né? De uma maneira. Depois veio o João Bosco e o próprio Chico Buarque de Holanda e completou essa música que o Caetano pegou o clássico verso do Pão de Açúcar e levou adiante. O Rômulo sabe cantar ela toda, e eu em Minas Gerais eu aprendi, é incrível. Mas, na realidade, no Pão de Açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia, no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar. Isso sustenta até hoje blocos de carnaval pelo Rio de Janeiro. E a Susana colocou o aterro do Flamengo aqui nessa parada, ao dizer: a minha vontade é, embora ele levante decidido, continuar parada, continuar sentada, continuar buscando a moça morena de nádegas arredondadas que diziam existir atrás do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de todo dia. Obrigado, Susana, você também. Querido. Obrigada a você. Eu diria que a Bricabrac ela é mais que uma experiência editorial. Ela é uma experiência existencial. Assim, eu de fato, até agora, confesso, eu não consegui devorar a revista toda. Eu estou indo aos poucos, porque ela vai... Cada vez que eu pego, ela vem um negócio assim, me toma, e eu fico ali, meio num barato, aí eu paro, volto dias depois, eu estou assim, né? Estou há uns 4, 5 meses com ela aqui, estou assim, indo aos poucos, porque de uma vez não dá, você vai transbordando, sabe? Quem não tem revista, eu sugiro fortemente que arrume o seu exemplar, porque
Os meus estou aqui, eu vendo por R$ 1.500 cada um por enquanto. Daqui ano que vem vai ser 3.000. Bom, olha, de qualquer maneira, tem livraria em Brasília, que é a livraria do Chiquinho, dentro da UNB. Tem a livraria em Belo Horizonte, que é a Asa de Papel, ainda tem uns exemplares lá, e tem uma no Rio e outra em São Paulo. Não é para quem... No Rio, qual é? No Rio, qual é? No Rio tem a Jacaré. A Jacaré, aqui no início da Rua das Laranjeiras, numa galeria. É um sebo assim, maravilhoso. Você vai lá, você descobre coisas incríveis. E em São Paulo, eu esqueci o nome da livraria. Mas Turiba, então, eu queria aproveitar, olha, muito bom a gente ter falado aqui sobre o bric-a-brac, assim, porque, como eu disse, são momentos assim, fundamentais da publicação de poesia, enfim, realmente é uma marca histórica, né, essa revista. Mas eu queria agora voltar à sua poesia. Você agora, no Facebook, você atua muito publicando poemas que têm uma interface política muito forte, né? Assim, você dialoga com a crista da onda dos acontecimentos políticos mais ou menos no justo momento, né? No exato momento, o que é uma função complexa, assim. Isso não é fácil. Você fazer isso e não incorrer na banalidade, assim. Quem já conversou comigo sabe que eu tenho uma relação de amor e ódio com a poesia. Assim, poesia e política, para mim, tem dois extremos. Ou é muito ruim ou é muito boa, né? Você, Turiba, eu sem média e sem favor, eu jogo para o lado de cá para muito boa. Eu queria que você falasse dessa sua relação. Como é que essa relação se deu por conta da sua geração, todas as situações históricas, algumas das quais você presenciou de perto e de dentro, né, como o Ministério do Gilberto Gil, enfim, e você falasse para a gente dessa relação entre poesia e política, como é que isso se dá hoje, nesse momento, né? E aí falasse 3 poemas, se possível, com essa vinculação, esses poemas mais recentes seus, por exemplo, que você tem publicado no Face. Bom, vamos lá. A relação ela se dá muito em função a uma das minhas paixões na vida, que é justamente o jornalismo. De certa forma, a minha poética ela tem um acompanhamento jornalístico muito importante, porque eu sou aposentado desde 2010, né, do jornalismo, mas não dá para desligar. Então, eu sou muito ligado em todas as notícias. Eu não posso ver uma crise política que eu, enfim, me ligo nela. Tem um determinado movimento em Brasília, e eu vivi 32 anos da minha vida no centro do poder. Ajudei a construir alguns desses poderes. E um desses poderes foi o Ministério da Cultura, que eu já contei que eu fui escolhido pelo Zé Aparecido para ser o primeiro assessor de imprensa do Ministério. Depois, quando o Gil chegou no Ministério, mais uma vez, lá vai o Turiba servir à República e ao poder. Então, foi um ano inteiro, mais de ano, acompanhando o Gil. Né? Não pude ficar até o final, porque por problemas... Porque é uma barra, você está no centro do poder, você é um pouco São Sebastião, é flechada para tudo quanto é lado, entendeu? É raio de Ansan,
machadinha de Xangô, a espada de Ogum, né? Então, a questão do centro do poder é para quem gosta, para quem pode e para quem tem costas quentes. Eu tive lá no meio e sei o que é isso. Né? Teve um ponto que eu não aguentei, tive que sair fora e cuidar da minha saúde. Né? Mas eu acompanho, eu tenho debates incríveis, eu errei muito. A Angélica sabe disso. A Angélica é uma pessoa que eu nunca deixei de conversar e a gente se xingou muito, né? Para chegar a uma conclusão como nós chegamos, para fechar a nossa vontade de optar pela democracia. Né? E, dentro dessas coisas, os poemas vão surgindo. E eu digo que, às vezes, os poemas surgem em um processo. O poema, às vezes, ele já nasce bem redondinho, bem gostoso, etc. Outras vezes, ele nasce igual um menino, todo com a cara toda estroncha, enfim, roxo. Demora um tempo para ficar Eu gostaria de ler uma política do Turiba depois, assim, que é muito boa, que eu Ô, gosto Luca, muito. leia você, que eu estou aqui tentando selecionar. Enquanto você procura, então, É. é uma do livro Desacontecimentos, né? Ela é... Ai, meu Deus, a minha bateria está acabando, gente. Eu estou sem carregador, está lá junto com o Turiba. Quer que eu leve, hein? Não, deixa quieto. Ih, sumiu. Vou pedir para ela vir aqui, que nós estamos numa sala, uma ao lado do outro. Enquanto isso, esse poema aqui é um dos últimos rascunhos, mas eu mandei recentemente para uma revista chamada Zilá. É Zilá? Uma revista do Brasil. Não sei se saiu, mas é um poema que eu ainda estou burilando. O título dele: Por que não te calas, general? Por que não te calas, general? Fixe teu olhar triste de lentes míopes na velha farda verde-oliva, pendurada na cadeira do canto direito da antessala. Lembre-se, um dia ela foi garbosa e passada no brilho, quando a vististes como comandante de tropas, com pracinhas sonhadores, patriotas contra forças nazi-fascistas que lutam no fundo do quintal de uma Europa, que lutaram no fundo de quintal de uma Europa devastada. Veja, general, como ainda cintilam as 4 estrelas, 8 sobre teus ombros, rumo ao buraco negro da cosmologia de um triturador de planetas, estrelas, sistemas galácticos que giram, atraindo o que nos rodeiam para dentro de um energético campo magnético, onde vai dar em nada, nada do que buscamos encontrar no sem fim deste lugar que um dia sonhamos estar. Pare e pense, general, neste infinito moinho sideral, neste complexo universo de mundos, seres, signos, sentimentos e forças energéticas, diante desta grandeza que a natureza produz, cheia de pequenez, de micros conspirações, mesquinharias, podridões idiotizantes, não mais fofocas, futricas, intrigas e fakes fraticidas que produzem o caos suástico. Pense na grandeza do nosso país, pátria-nação, não desonre
tua velha farda, general, nem traia mais a tua tropa, já tão estuprada, não achincalhe nossa bandeira, onde juraste liberdade à Constituição e aos poderes da República e aos princípios da democracia. Não cuspa no chão do quartel, onde pisastes, servistes, e vai cuidar, general, do teu velho pijama e não atrase os caminhos evolutivos do bem-estar da nossa gente produtora, das tuas matas e do nosso povo miscigenado, trabalhador, honesto e alegre. Sabes que dia é hoje, general? 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, o comandante dos quilombolas da libertação dos povos que vieram da distante África para fazer a invenção deste país. Assim, general, saiba tratar o teu silêncio não como sigilo centenário que serão quebrados, não como o respeito à vontade dos destinos do nosso povo, que só possui um único dono, nós mesmos, que escolhemos o caminho da democracia. Sem mais pensar, general, recomendo-lhe um bom fim de semana, Rio de Janeiro, Laranjeiras, Luiz Turiba. Quer dizer, na realidade, eu li o primeiro rascunho, que era o que eu tinha aqui à mão, senão eu teria que abrir o computador para ler, mas é um retrato desse buchicho que os generais, alguns deles, iam produzindo, dizendo, não, agora vai vir, agora vai funcionar, agora... E criando... Por mais 72 horas. Eu pensei nisso. Por mais 72 horas. 72 horas. 72 horas, isso mesmo. Bom, o que mais que... A Luca disse que iria ler um poema. Será que ela já voltou a ativar o computador dela? Voltou sim. Ela está aqui. Eu tinha Luca, é mutado com você. Deixa eu Eu desmutar. peço um minuto, só porque eu estou... É porque eu consegui conectar com o celular, mas o computador onde está o poema, agora que eu fui ali no Turiba, ele estava lendo, eu não podia interrompê-lo. Então, eu já estou ligando aqui o computador. Vamos lá. Então, tá bom. Vocês estão me escutando bem aqui pelo celular? Vamos. Ótimo, ótimo. Tá. Esse poema, ele não é o atual, né, como o Nuno colocou, assim, do Facebook de agora, mas ele é atualíssimo, né, de toda forma, o contexto dele, e eu gosto muito dele porque ele é denso, de uma linguagem assim forte, de uso de figuras de linguagem assim diversas, e cada palavra é densa. E são só palavras, não há frases, assim, né? Vou pular. Fica fora. Turbo, tango, tenso. Peso. Choro, trama, pulso. Lixo. Panos, tiros, pedras. Cerco. Bombas, tribos, ondas. Circo. Saco, seco, soco. Medo. Reza, rima, risco. Crespo. Solo, jaca, selo. Visgo. Saque, olho, brilho, Cristo. Margem, tragem, voto, cruento. Gangue, susto, fisco, crime. Crosta, credo, cruzes, misto. Karma, putas, fritas, finge. Nervo, rasgo, pele, fora. Golpe, nuvens, santo, porra. Grana, drama, culto, raso. Surto, estresse, sombra, morro. É isso. Maravilha. Turiba. Oi. Você vê que eu me arrependi, mas quando tinha começado a ler, eu fui ler um rascunho de um poema do ano passado ainda, e
E esse poema já sofreu tantas modificações em busca do chamado ritmo, que esse rascunho que eu leio... Aí vem a Luca e limpa a minha barra com uma leitura maravilhosa como essa. Mas olha só o que é o destino, né? Agora, esse registro fica para os futuros pesquisadores da crítica genética. Vão ver a última versão do poema e comparar com a primeira versão do poema. Está aqui, não dá mais. Eu adorei. Maravilhoso. A contribuição milionária de todos os erros. De todos os erros, e essa foi uma contribuição. Turiba, fala sobre... A gente está chegando ao final, infelizmente, porque papo bom assim dá vontade de levar a tarde inteira, né? Mas a gente tem o horário do Zoom e tal, os limites do concerto. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como... E tem uma pergunta do Ricardo que eu preciso fazer também. Eu vou fazer as duas perguntas juntas e você responde à medida do possível. Enfim, e ao final, queria que você falasse 3 poemas para a gente encaminhar o concerto para o seu encerramento, né? O Ricardo ele faz a seguinte pergunta: Turiba, como você disse, a poesia entrou na sua vida através do contato com os artistas da canção, da letra poética. Qual a sua opinião sobre a antiga e polêmica questão da comparação entre o letrista e o poeta? Letra de música é ou não poesia? Essa é a pergunta do Ricardo. E eu queria que você, após essa resposta, falasse sobre a sua relação também com... que, como eu disse, a sua poesia tem várias, ela se ramifica em várias direções criativas, né? Uma delas tem uma relação com o concretismo ou com o pós-concretismo e com a poesia visual. Queria que você falasse um pouco dela também para que as pessoas presentes pudessem saber um pouco mais desse seu lado. E, no final dessas respostas, você falasse 3 poemas para a gente conduzir para o encerramento, então, com a Suzana. O Ricardo que você se refere é o nosso Silvestrin? Não, é o Vieira Lima. Ricardo Vieira Lima. Você conhece também, aqui do Rio. Ricardo Vieira Lima, Isso, certo? Porque esse é um dos temas preferidos do Silvestrin, a questão... Porque ele é um poeta que é compositor também, e agora está se aventurando na área do canto, montou até uma banda. Eu, outro dia, ouvi o disco dele, né? E todos nós da maneira. Bom, vai chover? Eu não sei, entendeu? Para mim, sempre teve uma ligação intrínseca, entendeu? Eu não tenho o menor direito de dizer que o Chico é somente um letrista, ou dizer que o Gil é somente um letrista, até porque o Gil pegava uns poemas de outros poetas da sua geração e transformava em canções tropicalistas maravilhosas. Então, para mim, é uma fronteira que é muito... Né? Você pode ler uma letra do Chico como se fosse um poema, né? E você pode ler ou musicar um poema do Drummond como se tivesse sido feito para aquela canção, como o Milton já fez isso com pelo menos 2 poemas do Drummond e também poemas do Ferreira Goulart e tudo isso. A minha ligação, indo para a segunda parte da pergunta, eu tive a sorte de ter morado no mesmo prédio, em Brasília, um filho de Augusto de Campos e Lígia Campos, que era professor de física da UNB. Eu, ainda novo,
encontrava com Augusto no elevador, porque ele ia de São Paulo para Brasília para acompanhar o filho dele, e a gente fez uma amizade, né? Uma amizade muito sólida, que durou durante esse tempo todo. Recentemente, agora, antes do Natal, eu tive a oportunidade de visitá-lo para levar um pacote da Bric-a-Brac, que eu já tinha mandado alguns, mas fui levar hoje, na casa do Augusto. E foi uma alegria. Augusto com 92. Não, acho que é 91. Com muita energia, muita força, muita curiosidade intelectual, recitando Mayakovsky em russo. Estava presente nesse encontro o poeta mineiro Ricardo Aleixo. E também foi uma alegria encontrá-lo por lá, né? Foi uma tarde maravilhosa. Bom, agora vamos à leitura dos poemas. A Luca está por aí ainda? Oi, Luca. Você me ajuda aqui a ler uns poemas? Então, não sei, a gente pode pegar. É a tal da águazinha que... Vamos lá. É? Vamos lá? Vou ler. Papo reto. Armar-se não é amar-se, é matar-se, embora de amor também se morra, também se mate, pois o amor é arma secreta do viver-se, sem dividir-se, do doar-se, sem dor, ao ofertar a outra face, o que dá margem a quem deseja armar-se com a mais mortal das armas, o desamor. Lindo. Muito bonito. Bom, aqui é uma letra de um rap, um poema rap. Fogueira amazônica, inferno pantaneiro, a fauna, a flora, o fogo, o desespero, a fumaça tóxica. A floresta arde, a queima d'árvores, destruição, sufoco, a natureza morta. Os rios fervem, flocos, labaredas, as matas, as águas, o verde é cinza, o céu é vermelho, a nuvem é plúmbia, animais queimados, carcaças torradas, índios assustados. Onde está meu latifúndio? Onde planto minha soja? Onde pasta o nosso gado? Meu agronegócio, o fósforo é próspero, fuligem nos pulmões, chuva ácida, falta o ar no grão, na soja, na cobra, na onça pintada, queimou, deixa queimar para nada, para não apagar meio ambiente todo sufocante. O paraíso é inferno seco, cravado, graveto, fora do controle, totalmente esqueleto.
Esta, que é o poema das páginas amarelas, que é o meio do livro. Este poema teve uma música do João Diniz, que acompanha, em termos de uma batida também de rap, uma coisa bem legal que no livro tem aqui o caminho do poema, o endereço do poema para ouvir musicalmente no YouTube. Exercício para engolir o sol. Este exercício eu aprendi em aulas de yoga e agora, recentemente, eu voltei a fazer isso. Então, diariamente, eu ando pelas ruas das Laranjeiras, paro numa praça com a cachorra, a Mel, que é uma cachorra muito delicada, muito maravilhosa, e fico lá engolindo o meu sol, sem camisa, fazendo meus exercícios pulmonares e tudo isso. O sol a sol, no sal, na cara encara a mais linda, pura, prima, joia rara, usina das mais cósmicas energias, a quem devoro o santo devoto dia, antropofagicamente, sol me sacia com o apetite de um yoga tropical, rendo-me a ti, aos teus, ó Deus das crias, Rei dos sem fins, estrela alto astral, em tua aura de ondas, lavas explosivas, aquecem, matam, surtam e a tudo livra. Aí vem o refrãozinho. Viva, viva, viva o sol, viva, viva, viva o sol. Humilde seja, sente-se silente, nua, erga teus braços, a luz, rumo da rua, embaralhe, ó raios, dedos em harpas, feixes de luz escapam, passam no ar e fluem, é hora de abrir, arreganhar tua sanha, língua para fora. Tipo Rollins and Drones, bola de fogo a invadir, feitiço insone, louco, tecendo teias de raios nas veias, chamas em flor, salivas, amígdalas, até o gigante acomodar o calor entre as sílabas. Viva, viva, viva o sol, viva, viva, viva o sol, na ternura da tua profundíssima garganta, boca em alerta. O espreita presa, o sol penetra todo e a ocupa inteira. Mastigue-o lentamente em seu real sentido, o fósforo, o faro, o fogo fato em queima, sinta suas explosões rumo ao esôfago, deixe-o rolar na goela, abaixo e bem frouxo, surfar pelos pulmões, o timo pulsa coração, até chegar ao fígado, abrasar o estômago, o astro segue em busca do seu extrato fônico. Viva, viva, viva o sol há de brilhar eternamente. Obrigado, gente. Maravilha, Turiba. Uma alegria. Obrigado. Muito bom, Turiba. Legal. Ter você aqui, ter seus convidados, nossos convidados, né, também, João, Rômulo e Angélica. Muito obrigado por vocês terem vindo também. E, Turiba, eu vou deixar aqui uma sugestão. Você tem que escrever uma autobiografia, rapaz. Você é um repositório de histórias que tem que ser contadas, assim, deixar o registro escrito, porque siga o exemplo do Geraldo Carneiro aí, que está escrevendo, né? O primeiro volume de autobiografia aí, você tem que fazer a mesma coisa, porque tem muita história que eu tenho muita se cruza com a história do país, do fim do regime, né, daquele amargo regime civil-militar, para a redemocratização, todo o processo da nova república. Você está junto aí, a sua poesia caminhando ao lado, então você tem que deixar esse registro aí para a gente.
Vou comprar Turiba. isso. E devia começar essa biografia com a entrevista mal-sucedida com o Borges. Eu abriria a Pois biografia com essa. Tem essa história deliciosa também, das catucadas na canela, né? É. Adelante, adelante, hombre. Adelante. Essa história é maravilhosa. E eu não parava de olhar, sabe? Assim, aquela pele branquinha, aquele branco assim quase transparente, as veias assim passando, e eu falando, o Borges mesmo, é o Borges. Dá uma trava, né? Nesse momento você fica assim. Devo isso ao doutor Tancredo, sabia? É mesmo? Sabia que eu devo isso ao doutor Tancredo, que ele sempre chamava os jornalistas para ter papos individuais. Aí, de um voo, eu acho que foi entre o México e a Argentina, o Peru, descemos em Lima, aí ele chama aquele jovem, que eu era um jovem, ela só dava veterano ali. E como é que tá? Tá gostando da viagem? Tudo. E eu tinha tido uma pneumonia em Lisboa. Aí eu falei, tô adorando, mas aí eu tô sabendo que o senhor vai se encontrar com o Borges. Aí ele falou, vou. O que você quer? Eu falei, eu quero ir junto. Aí ele falou, eu não sei se vai dar, vou consultar os diplomatas. Eu disse, não. Né? E depois veio um diplomata lá e falou para mim, olha, você não vai no encontro, nós vamos fotografar e lhe dar uma foto do encontro dos dois. Mas que o Borges não quer jornalista por perto. Mas você vai visitá-lo. Aí lá vou eu para aquele prédio dele, tudo, e fiquei lá esperando. A mulher dele nos atendeu. Cara, quando o cara chegou, eu travei. Foi uma merda de entrevista. É assim. Obrigado. Obrigado aos convidados. Obrigado, Angélica, João, Rômulo. Rômulo, você vai perder hoje. Você não vai na Mangueira hoje, Rômulo. Entendeu? Puxa vida! Puxa vida! Um beijo a todo mundo que está por aqui ainda. Né? Ao Ricardo, a você. Obrigado. Maravilha, maravilha, maravilha. Ó, Turiba, não sai ainda, hein? Não, vou sair, não. Não sai, não. Tá saindo. A Suzana vai fazer agora o encerramento. Tá bom, claro. Eu só estou dando um tchau. Um pouquinho de voz que está me sobrando. Não, as palavras finais, né? Assim, para dizer dessa alegria que a gente tem de receber o Turiba e a poesia dele, toda essa disposição, não é, de luta, de esse olhar atento, né? Que o jornalismo fez muito bem para ele, porque não é todo poeta que tem esse olhar atento dele, né? Para as questões, né? E foi muita coincidência que essa tragédia dos Yanomamis, por exemplo, tenha, né, se abatido, quer dizer, que existia, quer dizer, a gente tem vídeos de 2019, né, deles pedindo socorro, né, na Câmara dos Deputados, né, e a gente está rolando esses vídeos, né. Então, mas assim, foi uma coincidência. Nós já estávamos com tudo programado, né, quando essa história veio à tona, quer dizer, estamparam, né, descobriram essa, entre aspas, descobriram esse genocídio, né? Então, muito uma alegria assim, poder, nesse momento, principalmente, ter o Turiba aqui conosco, né? Com esse texto, né, mais forte, combativo, cheio de jogos, né, de palavras. Alguns, assim, tem um que você falou que eu pensei, isso deve estar organizado no espaço, né, porque são verbos e verbos, né? E muito legal, muito, muito bom. Obrigada, Turiba. Obrigada a você, obrigada aos poetas, né? Todos que falaram, né? Agora me perco o Rômulo, o João, a Luca, a Angélica, que também é sua companheira, e enfim, todos, né? Estou vendo também algumas carinhas, todos poetas, né? Álvaro Miranda, que acabou de lançar um livro, né? E está aí, um dia vai também
aparecer, a gente quer trazer você também, Álvaro, Vitória, Lúcia Cida, assim, são muitos, né? O meu querido amigo Omar, da Bahia, que está ali. Ele fica sempre escondidinho. O Omar está nos devendo um papo. Omar, eu não esqueci, não. ele veio fez a janela literária sobre o Patativa do Assaré, inesquecível, maravilhosa, na semana retrasada, semana passada, retrasada. Né? Foi fantástica. Tá? E ele é um grande leitor de poesia. E poeta também. Quem falou? Alguém falou? Não, acho que não. Então, eu não queria assim, me despedir de vocês, né, sem anunciar o próximo, porque, embora esteja chegando, assim, o próximo concerto vai cair um sábado, depois do sábado de Carnaval, mas vai ter, certo? Ótimo. Então, é dia 25 de fevereiro, tá? Com o Ricardo Vieira Lima, que está aqui conosco, estamos já anunciando, poeta Ricardo Vieira Lima, e com o poeta Adriano Lobão Aragão. Dois poetas, dois homens. Né? Em março teremos mulheres, mas é surpresa ainda. Eu e o Nuno, não, eu vou logo querendo trazer a mulherada, e o Nuno também, também, né? Então, dizendo para vocês que dessa vez é uma dupla, né, dois poetas de lugares diferentes, com poéticas diferentes, e que vão estar aqui conosco, lendo seus poemas, divulgando seu trabalho. Muito obrigada. Da jovem poesia brasileira, né? Da jovem poesia brasileira, exatamente, exatamente. Quer dizer, o Ricardo Vieira Lima, ele já trabalha há algum tempo, só que ele estreia em livro, assim, pelo menos para mim, né? Ele é um ensaísta, né? E está estreando para mim como poeta com o seu livro, já no ano passado, né? Que ele me entregou, e eu li e gostei muito. Aqui, ele estava colocando aqui, é verdade, Suzana, ele já é aquele poeta que vai guardando, né, seu trabalho e depois mostra, né, uma antologia muito preparada, muito bonita, né? Então, queria agradecer ao Ricardo ter aceito e ao Adriano, que eu acho que não está aqui, não veio. Adriano não. Não veio, tá? Então, Nuno, obrigada também pela parceria, tá? Para todos. Obrigada, Camila, também, acompanhando sempre a gente. Não sei se a Camila quer dar alguma De nada. Obrigada a vocês. Eu queria Legal, só corrigir um erro. Fala, Nuno. Eu queria corrigir um erro, porque eu agradeci ao João, ao Rômulo e à Angélica, mas não agradeci a Luca. Perdão, Luca. As leituras tão bonitas que você fez. Luca é demais. Foi importantíssimo, maravilhosa, e o meu erro imperdoável. Tá? Desculpa. Beijo grande para você, mas agora eu corrijo. Tá? Tranquilo, beijo. Amiga Luca, amigo Turiba, muito obrigado, foi excelente, viu? Acompanhei tudo aqui, muito bom. Vou deixá-los agora com um grande abraço, tá? Outro grande abraço para você. Obrigado. Beijo, Sônia, obrigada. Bom sábado aí, tá? Vai chover, viu? Vocês aproveitaram um pouquinho de sol conosco, a gente agradece também, tá? A gente se embarra aí pelo Rio. Legal. Vamos. Tchau, gente. Largo do Machado, hein? Largo do Machado. Tchau, gente. Ó, valeu demais para vocês. Valeu muito. Sai.